Eu tava navegando na internet como de costume, rolando pra baixo infinitamente enquanto minha alma estava sendo sugada do meu corpo, até que nossa, parecia que eu tinha sido sugado pra outra realidade. E olha que eu nem precisei usar nada. Me fala uma coisa, você também sentiu isso, né? Ou vai ver, eu só tô ficando maluco. Mas enfim, o tipo de vídeo que a gente acabou de ver tem um nome. Ele se chama Dark Fantasy. E basicamente é um mundo onde a esperança quase não existe. Agora imagina um lugar onde heróis não são realmente bons. Os monstros nem sempre são os verdadeiros vilões, e cada vitória custa um pedaço da alma. Esse é o universo da Dark Fantasy, um gênero que mistura fantasia medieval, horror, tragédia e uma constante sensação de desespero. Mas existe uma coisa que sempre me chamou muito mais atenção do que as histórias, é a sensação. Porque basta aparecer um castelo perdido no meio da neblina, um cavaleiro caminhando sozinho, ou uma floresta completamente silenciosa, que por algum motivo eu simplesmente paro para assistir. E o mais estranho é que esses vídeos não me deixam com medo, eles me deixam calmo, mesmo mostrando um mundo completamente devastado. E talvez seja exatamente isso que torne essa estética tão interessante, porque olhando por cima, ela parece apenas um monte de ruínas, só que quando você presta atenção nos detalhes, parece que cada lugar tem uma história escondida. Os castelos não parecem abandonados apenas porque estão destruídos, eles parecem abandonados porque já foram grandiosos um dia. As muralhas quebradas, as torres desgastadas pelo tempo e as enormes portas de pedra dão a sensação de que milhares de pessoas já passaram por ali. Reis, soldados, viajantes, pessoas que simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas o que construíram. E isso acontece praticamente em toda a obra de Dark Fantasy. Você quase nunca encontra cidades vivas ou cheias de movimentos. O que você encontra são reinos esquecidos, catedrais gigantescas, pontes antigas, estátuas cobertas pelo tempo, árvores retorcidas, montanhas que parecem tocar o céu. É como se aquele mundo inteiro tivesse parado no tempo, e mesmo assim ele continua bonito. Bonito de um jeito estranho, porque não é uma beleza perfeita, é uma beleza marcada pelo tempo. Eles não entregam todas as respostas, eles deixam espaço para a nossa imaginação. Você olha para uma fortaleza enorme e automaticamente começa a criar perguntas. Quem construiu esse lugar? Por que ele foi abandonado? Quem seria o rei? Como aquele reino acabou? Às vezes o cenário consegue contar muito mais do que qualquer personagem, sem dizer uma única palavra. Enquanto isso tudo acontece, existe outra coisa trabalhando junto o tempo inteiro. A música. Quase nunca ela tenta roubar a atenção. Ela simplesmente acompanha o ambiente. Um piano tocando bem devagar, um coral distante, o som do vento atravessando corredores vazios. Algumas notas que parecem ecoar por um lugar sem fim. É como se a trilha sonora respirasse junto com aquele mundo. Ela não está ali para dizer que alguma coisa assustadora vai acontecer. Ela está ali para fazer você se sentir que aquele lugar existe. E quando o cenário e música se encontram, a sensação muda completamente. Você já não está apenas olhando para um castelo. Você sente como se estivesse caminhando até ele. Como se pudesse subir aquelas escadas antigas, atravessar aqueles corredores vazios e descobrir o que existe atrás daquela enorme porta de madeira. Talvez seja por isso que tanta gente passa minutos olhando esses vídeos, que tecnicamente não tem quase nada acontecendo. Porque a graça nunca foi a ação. A graça sempre foi a atmosfera. Ficar brisando vendo esse mundo dos sonhos. E talvez seja justamente por isso que seja tão difícil explicar o que a Dark Fantasy faz a gente sentir. Porque não é medo, e também não é felicidade. É como se fosse uma mistura de melancolia, paz e curiosidade. Tudo isso ao mesmo tempo. Você olha para aquele mundo e sabe que ele está quebrado, mas de alguma forma isso não faz ele parecer feio. Pelo contrário, as marcas do tempo parecem fazer parte da própria beleza daquele lugar. É como se cada rachadura
tivesse um significado, como se cada ruína tivesse presenciado alguma batalha impossível de esquecer. E talvez seja exatamente aí que seja uma das maiores diferenças da Dark Fantasy. Ela não tenta esconder o fim das coisas, ela abraça isso. Enquanto muitas histórias mostram castelos em seu auge, reinos prósperos e cidades cheias de vida, a Dark Fantasy parece preferir mostrar o que veio depois, quando a guerra acabou, quando os reis desapareceram, quando as muralhas deixaram de proteger alguém. É como visitar um museu a céu aberto. Só que em vez de placas contando a história, tudo o que existe são pedaços dela espalhados pelo cenário. E talvez seja por isso que esses lugares despertem tanta imaginação, porque ninguém entrega todas as respostas. Você é quem começa a montar aquela história na própria cabeça. Talvez aquela espada fincada no chão tenha pertencido ao maior guerreiro daquele reino. Talvez aquela igreja tenha sido o último lugar onde ainda exista esperança. Talvez aquela torre tenha visto o fim de uma civilização inteira. A verdade é que a gente nunca sabe, e talvez seja até melhor assim, porque o mistério faz parte da beleza. Quanto menos aquele mundo explica, mais vontade dá de continuar explorando. Isso vale até para os menores detalhes. Uma ponte quebrada, uma armadura enferrujada, uma árvore completamente seca no alto de uma montanha. Objetos simples acabam parecendo importantes, porque tudo ali transmite a sensação de que existe uma história escondida. É quase impossível olhar para essas paisagens sem imaginar o que aconteceu antes daquele momento. Existe outro detalhe que quase passa despercebido. Os cenários da Dark Fantasy costumam fazer os personagens parecerem minúsculos. Enquanto o cavalo ocupa apenas um pequeno espaço na tela, o castelo toma conta do horizonte. As montanhas parecem infinitas. As catedrais parecem grandes demais para terem sido construídas por pessoas comuns. As árvores parecem ter centenas, talvez milhares de anos. Tudo transmite uma sensação de grandiosidade. Mas não aquela grandiosidade que impressiona pela riqueza. É uma grandiosidade silenciosa. Isso acaba transformando o próprio cenário em uma paisagem. Ele deixa apenas de ser um pano de fundo. E ele passa a contar histórias. E talvez seja justamente por isso que tantos artistas gostam de criar esse tipo de paisagem, porque ele consegue transmitir emoção mesmo sem mostrar ninguém falando. Às vezes basta uma luz atravessando a neblina, uma bandeira rasgada balançando com o vento, ou uma escadaria gigantesca levando até uma porta que nunca se abre. E por algum motivo, tudo isso parece familiar. Não porque a gente já tenha visto aquele lugar, mas porque ele lembra alguma coisa que nunca aconteceu. É uma sensação muito estranha. É como sentir saudade de um sonho, ou de uma memória que nunca existiu. E eu acho que essa é uma das maiores forças da Dark Fantasy. Ela não cria apenas um mundo, ela cria lembranças que nunca vivemos. Talvez seja por isso que tantas pessoas salvem essas imagens, usem como papel de parede ou passem minutos assistindo vídeos onde praticamente nada acontece, porque por alguns instantes parece que aquele mundo continua existindo em algum lugar, esperando alguém atravessar seus portões mais uma vez. E se você gosta de Dark Fantasy, curte estéticas parecidas com elas, até mesmo jogos, deixa o like e se inscreva no canal. Falta pouquinho pra gente chegar nos 500 inscritos. Eu te desejo um forte abraço e até o próximo vídeo.